Bem, pessoal, vamos lá, vamos iniciar. Dia especial, mais um dia, né? Dia especial. Bom dia a todos. Eu sou a professora Bárbara Terranova, coordenadora do curso de Pedagogia das Faculdades Souza Marques, e com muito orgulho eu inicio aqui a apresentação do nosso webinar Fazer Pedagógico em comemoração ao Dia do Pedagogo, em comemoração à vida. Não é mesmo, pessoal? Hoje nós estamos passando por um contexto sem precedentes, um contexto atípico, mas estamos aqui juntos nesse momento e eu agradeço. Eu acho que hoje a gente precisa agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida, agradecer por estarmos prosseguindo, caminhando, nos adaptando aos diferentes contextos. Isso faz parte, não é mesmo? A gente sabe, né? A gente entende que o ser humano, ele necessita de uma previsibilidade, né? Ou seja, o ser humano, nós necessitamos buscarmos caminhos, ter uma noção do nosso futuro, do nosso presente, e hoje nós estamos vivendo uma situação que necessita cada dia uma adaptação, necessita cada dia trilharmos novas possibilidades. Não é fácil estarmos, né, de jeito nenhum, né, no momento de quarentena. O isolamento social, ele um contexto muito, muito sério. Nós estamos nos adaptando dentro de casa, nós estamos nos adaptando diante de diferentes protocolos. Então, eu quero iniciar aqui, dizendo a cada um de vocês, pedindo a vocês, por favor, para que nós possamos ter uma qualidade. Peço que vocês desliguem o áudio e o vídeo de vocês, com o intuito mesmo, né, da gente trazer mais qualidade para esse momento. Nós teremos um momento de... vou apresentar a palestra, como vai ser a nossa condução, né, da nossa palestra, da nossa webinar. Vou apresentar a palestrante, a professora Elaine Romero. Temos a professora Viviane Bastos, a professora das Faculdades Souza Marques, do curso de Pedagogia, que fará a mediação. E ao final da palestra, também aqui dialogarei com vocês, e ao final da palestra eu faço o encerramento, e já agradeço aqui, nós estamos já com o público de 120 participantes, estamos começando. Peço novamente, né, que vocês, por favor, desliguem o áudio e o vídeo, com o intuito mesmo da gente ter esse momento de maior qualidade para todos. Quero contar com a participação desse público, agora 121 participantes. Acho que o mais importante desse momento é estarmos aqui tendo a possibilidade de podermos agradecer. Então, eu quero, nesse momento, já agradecer a todos que estão aqui presentes. Nós temos aqui um público muito significativo, algumas pessoas ainda estão entrando, mas um público que entende que, nesse momento, nós precisamos buscar, um momento também de reflexão, um momento de muitas indagações, mas a gente precisa se unir, a gente precisa tentar entender, buscar, né, seguirmos os protocolos solicitados. Então, nós temos um período agora e teremos depois um período pós-pandemia, né, que nós teremos também uma adaptação de novos protocolos. Então, por que trazer essa palestra hoje? A palestra, em tempos de quarentena, como anda a sua inteligência emocional? O nosso intuito aqui, pessoal, o nosso objetivo é de acolher, de trazer um aprendizado, de construir um diálogo significativo para vocês. A gente sabe que dos noticiários nós temos muitas notícias bastante significativas, mas que nos entristece a cada momento. O momento da nossa palestra aqui vem como uma injeção de energia, um momento de agradecimento, da gente buscar outras possibilidades, da gente continuar caminhando,
de forma muito relevante e saudável para todos nós. Então, eu apresento aqui, quero, por favor, apresentar primeiro a professora Viviane. Professora Viviane Bastos, vai ser a mediadora aqui do evento. Então, as perguntas, eu vou pedir que vocês, ao longo da explanação da palestrante, que vocês, por favor, façam as perguntas no chat. Na medida do possível, a gente vai tentar responder a todos, tá bem? Então, professora Viviane... Bom dia, pessoal. Boa palestra para todos. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Com muito orgulho, eu gostaria de apresentar aqui a palestrante psicóloga Elaine Romero, que iniciará a sua palestra trazendo algumas possibilidades e apresentando umas perspectivas quanto à temática, em tempos de quarentena, como anda a sua inteligência emocional. Eu quero já agradecer, Elaine, muito obrigada. Meu agradecimento também em nome da presidente, professora Leopoldina de Souza Marques, presidente da Fundação Técnica Educacional Souza Marques, agradecimento também de todos os diretores da nossa fundação, agradecimento especial à professora Lenilza Gonçalves, a nossa diretora da Faculdade de Filosofia, a todos aqui presentes, professores, alunos, queridos parceiros. Ao longo da palestra, nós vamos trazer aqui essas pessoas tão ilustres que estão aqui conosco. Então, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, alunos de outros espaços, pessoas, parceiros da SME, da Secretaria Municipal de Educação, gestores, que momento de glória e de agradecimento. Agradecimento ao Senhor, muito obrigada por vocês estarem aqui. Algumas pessoas ainda estão entrando, então nós precisamos iniciar. Então, querida Elaine, eu agradeço aqui a sua presença, né, virtualmente, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, podemos começar. Bom dia, estão me ouvindo bem? Bom dia, professora Bárbara, bom dia, alunos, bom dia, professora Viviane. Vocês estão me ouvindo bem, né? Só para a gente saber se está tudo certinho, é tudo muito novo para todo mundo, né? Mas eu estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar com vocês mais uma vez, né? Tem sido momentos muito enriquecedores junto à Faculdade de Souza Marques e agradeço mais uma vez a confiança e o convite. Gente, eu queria dizer para vocês que eu tenho um roteirinho aqui, né, que eu estou seguindo para a gente não se perder, porque é um tema muito vasto, inclusive, a gente poderia falar horas sobre ele e abordar de várias formas diferentes. Mas longe, esse não é o meu objetivo, como a professora Bárbara colocou, o nosso objetivo aqui é que a gente possa estar acolhendo vocês nesse momento, pensando um pouquinho sobre inteligência emocional, como que a gente pode utilizá-la nesse momento, e no pós-pandemia, para a gente poder também pensar um pouquinho como é que é possível, né, quais são as possibilidades que nós temos de vida, né, sempre situações que nos são possíveis, porque as dificuldades, elas se apresentam. Contudo, nós vamos pensar quais são as nossas possibilidades nesse momento, tá certo? Vamos começar. Então, né, o tema que nos foi proposto é em tempos de pandemia. Como anda a sua inteligência emocional? Vamos lá. Primeiro, o que é inteligência emocional? Goleman, que é um dos autores que mais fala do tema, ele traz um conceito de inteligência emocional que fala da seguinte forma, que é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as nossas emoções dentro de nós e nos relacionamentos. Então, vamos lá. Dentro disso, ele nos traz 4 domínios. O primeiro seria uma autoconsciência, que dentro da inteligência emocional, ele cita aqui essa autoconsciência e reconhecer aquilo que nós sentimos. O reconhecimento daquilo que você sente nem sempre é fácil, né? Vamos combinar. Tem o microfone aberto, gente, só para pontuar, para desligar para mim, por favor. A autoconsciência é o reconhecimento daquilo que você sente. Nós sabemos que não é uma situação fácil. Eu sou psicóloga, eu trabalho na clínica,
e no atendimento às escolas, né, dentro do projeto da Criar Recriar. E a gente trabalha muito com as crianças e a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, você reconhecer aquilo que você sente e pensa. Com as crianças, a gente procura ensinar um pouquinho, né, a pontuar as emoções, porque a criança, ela vai com o corpo todo. Quando ela está feliz, ela pula, ela, enfim, demonstra muito mais a nível corporal. E quando ela está triste, chateada, funciona da mesma forma. Por quê? Porque é difícil, às vezes, a gente verbalizar as coisas que a gente sente e pensa. Mas a autoconsciência, você conseguindo reconhecer aquilo que você sente, sendo possível verbalizar, é uma forma de você conseguir dar um direcionamento, vamos dizer assim, para o sentimento. Então, esse é um dos pontos que o Goleman traz para a gente dentro da inteligência emocional, né? Dentro desses domínios. O segundo domínio seria a autogestão. O que seria a autogestão? Você conseguir não estragar o seu dia por conta de uma emoção, né? Atire a primeira pedra, quem nunca. Então, assim, você conseguir ter uma emoção, vamos dar um exemplo. Você está no ambiente de trabalho, e você teve uma situação que te chateou durante a semana, ou durante o dia, uma ligação que você acabou de receber, e você ficou totalmente tomado por uma emoção. Você conseguir gerir isso para que você consiga entrar no seu ambiente de trabalho e essa emoção não atrapalhe todo o resto do seu dia, isso também é um domínio de inteligência emocional, né? É uma autogestão. Conseguir tomar conta dessa emoção estressante para que ela não estrague o resto do seu dia. Tanto na questão da intensidade, quanto ela ser colocada de maneira correta na situação correta também. Porque às vezes a gente tem algum incômodo e já ouviram aquelas pessoas que falam assim, eu guardei, e aí uma certa hora eu explodi, né, é muito comum. Só que o ideal é que você consiga colocar aquilo que você está sentindo, aquela sua emoção, de maneira correta, na intensidade correta, de forma adequada. Próximo domínio. Empatia. E aí, quando a gente pensa sobre empatia, né, a gente acha que é você conseguir ouvir o outro, às vezes a gente confunde um pouco esse tipo de construto, mas a empatia, ela é a capacidade de compreender a dor do outro segundo a perspectiva do outro. E aí, não é uma coisa tão simples, porque diversas vezes, quando a gente vai ouvir o outro, a gente ouve o outro de acordo com a nossa perspectiva, né? Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Isso é uma fala empática, mas a empatia é, às vezes, você se colocar no lugar do outro, na perspectiva do outro. Nós podemos passar pelas mesmas situações, contudo, eu posso encarar de uma forma e você de outra. Eu posso levar de uma forma mais leve do que você, ou enfim, ou vice-versa. Então, não é minimizar a fala quando você sabe passar por aquilo de uma maneira mais tranquila e nem potencializar quando aquilo para você foi muito difícil. Às vezes o outro passa pela situação de uma maneira mais leve. Então, a capacidade de empatia é você conseguir compreender o outro, mas tentar se colocar na perspectiva do outro. Vamos lá. E o próximo domínio, habilidade social. Então, falamos de 4 domínios: autoconsciência, autogestão, empatia e agora habilidade social. A habilidade social é uma habilidade importantíssima, né? Para quem trabalha com pessoas, ela é uma das habilidades que ela permite o melhor funcionamento aí dentro dos seus núcleos e das coisas que você vai, dentro dos meios que nós vamos atuando, né? A habilidade social é a capacidade que uma pessoa tem para expressar seus desejos, suas opiniões, seus sentimentos e atitudes de forma adequada. Ou seja, é um pouquinho de tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, sendo que no meio social, no meio do seu convívio. Você conseguir colocar isso de forma adequada no convívio com o outro, com os outros. Falamos um pouquinho sobre os 4 domínios, né, das habilidades socioafetivas, das habilidades afetivas. E agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre emoções e sentimentos, que às vezes a gente confunde isso, né? Se a gente está falando de gerir emoção, gerir sentimento, como anda a nossa inteligência emocional, de que emoção a gente está falando? Como é que a gente vai abarcar isso?
Então, assim, eu queria diferenciar um pouquinho para vocês emoção de sentimento, mas às vezes isso, dependendo, inclusive da linha teórica que você vai ler, você vai estudar, pode ser que isso se confunda. Então, também não pretendo dar uma definição única, mas fazer com que a gente pense que as coisas, que a emoção e o sentimento, eles são um pouquinho diferentes. Então, emoção é uma condição complexa e momentânea que surge na experiência de caráter afetivo, provocando alterações em várias áreas do funcionamento psicológico, fisiológico, preparando o indivíduo para a ação. Eu costumo dizer que a emoção, ela é uma energia, ela precisa de um direcionamento, né? Ela vem mediante uma situação, e você não sabe, às vezes, exatamente o que você está sentindo, mas se ela não tiver um direcionamento, muitas vezes ela fica, inclusive, a nível corporal, né? São as chamadas somatizações das emoções. E o sentimento, ele tem traços de memória, né? Como é que é isso? Ele está relacionado a uma memória de como você se sentiu quando você teve determinado evento, a emoção veio, e qual foi o traço de memória que aquilo, como é que aquilo te marcou. Como é que eu posso, né, explicar isso para vocês de uma maneira um pouco mais prática? Às vezes a gente lembra, a gente não lembra exatamente da situação, mas nós lembramos como nós nos sentimos naquele momento. As nossas memórias infantis são muito assim, né? A gente não tem todas as memórias de uma maneira muito clara, contudo, às vezes a gente lembra o que nós sentimos. Eu senti medo, eu senti, às vezes nós lembramos do cheiro do café, do cheiro de, enfim, de um perfume, e aí dentro daquela memória você vai saber se você se sentiu bem, se você não se sentiu, e essa memória, né, esses registros de memória, eles vão trazendo com eles os nossos sentimentos, como a gente encara a vida ao longo da nossa história. Esses registros, eles vão sendo marcados para trazer a forma como a gente encara todas as situações da nossa vida, né? Então, falamos sobre os domínios da inteligência emocional, falamos um pouquinho sobre emoção, sobre sentimento, e eu queria agora trazer para vocês a importância da flexibilidade mental dentro disso tudo. Por quê? Tem um historiador chamado Yuval Harari, e eu gosto muito da forma como ele abarca algumas lições, né, algumas colocações. É um historiador israelense, e ele diz que clareza é poder. Por que estamos falando sobre isso, né? Essa frase de clareza é poder. Quanto mais informações precisas, né, quanto mais você busca se informar com informações contundentes, mais seguro você fica. E o que, né, que isso tem a ver com todo esse nosso momento? Nós estamos vivendo um momento onde nós temos muitas informações. E tantas informações, às vezes, não nos deixam tão seguros, elas nos causam uma ansiedade. Você poder se informar em fontes seguras, você poder se colocar, né, você poder estar sabendo ali dos protocolos que nós precisamos seguir com relação à parte de biossegurança. Você conseguindo ter informações claras, você consegue se colocar de uma maneira a não fantasiar tanto, porque nosso pensamento é isso, né, gente? Nós fantasiamos, nós pensamos, nós imaginamos o tempo inteiro, e esses pensamentos, eles vão gerando em nós os sentimentos, e faz com que, mediante uma situação, o nosso comportamento se dê. Então, vamos lá. A flexibilidade mental, né, flexibilidade cognitiva, flexibilidade mental, ela entra como um fator de suma importância nesse momento. Porque se eu tenho uma linha de pensamento que não está me fazendo bem, né, e nós temos a capacidade de raciocínio para avaliarmos isso, e eu costumo dizer até nos meus atendimentos com as pessoas ansiosas, eu preciso que você também seja ator neste momento. Nós, enquanto terapeutas, não faço milagre, não consigo mudar a sua forma de pensar, mas nós podemos lhe ajudar nesse processo. Por quê? Porque, às vezes, o pensamento está totalmente fantasioso. Alguns sentimentos, eles são esperados. Né? Aí você vai falar assim para mim, Elaine, eu consigo pensar de uma maneira coerente, contudo, às vezes o meu sentimento, ele não coaduna com aquele pensamento.
Isso também pode acontecer, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente, mas muitas vezes a forma como você vai pensar uma situação, ela vai fazer toda a diferença naquele momento, para que você consiga se estabilizar emocionalmente, para que você consiga ter a consciência e o contato com aquele sentimento, com aquele afeto e consiga geri-lo. Então, se aquilo que você está, né, se aquela forma de pensar, se aqueles pensamentos não estão ajudando você naquele momento, o ideal é que a gente consiga arrumar outras formas de nos colocarmos diante das situações, de nos adaptarmos ao meio, às novas situações, às mudanças, né, na verdade, que nos são colocadas. Nós estamos vivendo um movimento de mudança. Nós estamos vivendo... Pode falar, professora. Então, Elaine, trazendo essa questão que nós estamos vivendo um período de adaptação, um período de mudanças, e que nós precisamos trazer à tona esses sentimentos, essa revisitação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e estabelecer novas práticas, eu tenho algumas perguntas. Tendo em vista o presente cenário educacional, como podemos realizar um trabalho efetivo com diferentes públicos, como a educação especial e inclusiva? Sim, ótima pergunta. O que acontece? Dentro da educação, nós precisamos nos reinventar, né? Eu tô falando para vocês, nós trabalhamos com 11 escolas, né? Então, a grande situação que acabou acontecendo agora nesse momento com relação a todo o corpo docente, enfim, direção e todo mundo que está à frente das escolas, conseguirmos manter uma qualidade, né, de serviço, de prestação de serviço, mas de uma maneira totalmente nova. E aí, toda a fase de mudança, ela traz angústias, né, porque você precisa repensar, e aí a gente entra na questão da flexibilidade, né? Repensar toda a sua forma de agir, que já estava muito bem estruturada, né? Eu já sabia exatamente o que fazer dentro de uma sala de aula, dentro de uma situação. E agora? Né? E aí essa foi a questão dos professores. E agora? E fora que, quando tem a questão de gravar, né, as videoaulas e tudo mais, você se vê. E muitas vezes existe uma questão com a autoimagem, né? Então, várias situações vão sendo trabalhadas dentro desse contexto, porque você olha e você fala assim, tive até um professor que falou assim para mim, nossa, se eu dou aula na minha sala de aula, da forma como eu estou nesse vídeo, eu não sou uma boa professora. Só que estamos num momento ou outro, né? Então, essa readaptação, né, para as aulas EADs e para o acompanhamento à distância, ele é um momento de reinvenção, ele é um momento que ele gera ansiedade, onde a gente começa a procurar ajuda muito mais, né, onde a gente entra em questionamentos, inclusive profissionais, e as coisas vão se misturando porque estamos dentro de casa, então às vezes você precisa daquele momento de silêncio para estar gravando seu vídeo e não controlamos todas as variáveis, né? Tentamos, mas uma coisa eu estou aqui hoje no momento de palestra, um dia separado, e aí eu consigo, né, organizar o máximo possível. Agora, todos os dias, professor que dá aula de manhã e à tarde, fica muito difícil às vezes de controlar algumas variáveis de dentro de casa, e isso gera também uma ansiedade absurda. Com a educação especial, né, o que nós temos feito, e aí a nível de conhecimento também empírico, nós temos feito as chamadas de vídeo. A nossa grande preocupação nesse momento com a educação especial inclusiva é porque, assim, já é uma área muito delicada, onde a gente precisa estar adaptando, fazendo toda uma adaptação curricular. Nesse momento de readaptação, a educação especial ela também precisa ser readaptada. Então, o que nós estamos fazendo é construindo, né, no dia a dia, e aí entramos em chamada de vídeo, a psicopedagoga, né, educadora especial, dentro da escola, que nós temos, né, nós fazemos esse trabalho, com a psicopedagoga, a mediadora, a mãe e a professora. E aí, dentro da atividade que é proposta, a gente sempre opta pelo lúdico, de uma forma muito maior, né, porque as crianças estão desorganizadas. As crianças típicas estão desorganizadas, as atípicas estão, assim, muito mais, porque
tem criança que precisa, toda criança precisa de rotina, né? É assim que a criança se organiza no tempo e no espaço. Só que nós sabemos que com algumas crianças a quebra de rotina, ela desorganiza totalmente o meio. Então, nós tentamos manter uma rotina, mas fazendo aquilo que é possível, para que aquela família consiga também se organizar emocionalmente de alguma forma, para que aquele conteúdo esteja sendo dado. E aí, parte também da sensibilidade, né, de você estar ali com aquela família, de você estar com aquela criança, de você saber que aquela atividade não está uma atividade estressante para esse momento. Porque, senão, ao invés de avançar, nós vamos regredir, e esse não é o objetivo. Então, dentro do nível cognitivo de cada um, nós fazemos algumas propostas de trabalho e vamos vendo o que é possível aí dentro de cada realidade, de cada quadro. E, mais uma vez, né, eu digo que quem está com a sensação de que está em casa, está de férias, entre aspas, não está no meio da educação, porque o trabalho do professor, ele dobrou. E aí a gente entra também na questão de que, provavelmente eu vou falar um pouquinho mais para frente, de que a gente precisa ter essa hora, né, de pausa, porque é importante que o professor tenha esse momento de iniciar e parar o trabalho, porque estar em casa também faz com que a gente tenha a sensação de que a gente não tem hora de parar. E tem uma frase que diz que a gente precisa parar para não parar. Então, é importante, eu digo que é importante, inclusive, o dia do não vou fazer nada. Respeitar os finais de semana, respeitar os horários onde você precisa parar e descansar, porque estar em casa facilita, contudo, também me dá uma sensação de que o trabalho não acaba, né? Com relação a esse fazer pedagógico. Respondi? Respondeu. O trabalho do professor, né, dos profissionais de educação em geral, o trabalho mudou. Nós precisamos nos adaptar a essas novas demandas, a essas novas tecnologias, nos reinventarmos. E com isso, repensar e nessas nossas emoções. E dentro desse contexto de repensar o trabalho, tendo em vista as novas demandas, com o uso das tecnologias, da educação à distância, além da educação especial inclusiva, o trabalho com crianças na educação infantil, também é uma pergunta sobre como ficará as crianças de alfabetização nesse processo à distância. Temos os relatos de pais que não estão conseguindo fazer essa mediação. Sim. E nem têm paciência. Esses alunos avançaram a série sem saber ler e escrever. Então, nós estamos discutindo sobre essas práticas, como você mesma trouxe, de termos um tempo. No entanto, nós também precisamos rever a questão do processo de alfabetização, das práticas em si. Sim. Falando um pouquinho sobre essa questão do processo de alfabetização, né? A gente sabe que o processo de alfabetização ele vai se dando ao longo do desenvolvimento dessa criança na escola, né? Ele não tem uma série onde você alfabetizou, ele vai até o 3º ano. Dentro desse momento, quando a gente entra nessa questão da família, qual é a minha preocupação, a nossa preocupação enquanto intercessores de saúde na educação? Nós estamos vivendo um momento de medo real, né? Não é uma situação onde eu estou inventando um medo. Ele é um medo real. E a gente não sabe exatamente como está a situação da família dessa criança, se essa criança, inclusive, né, nesse retorno, a gente vai precisar pensar muito bem, enfim, e criar novos protocolos para receber essas crianças, não só o de cuidados de biossegurança, mas desse acolhimento com relação à vida dessa criança, né? Porque a alfabetização, ela não se dá em um ano. A gente sabe que ela se dá ao longo do desenvolvimento dessa criança, inclusive é necessário que ela esteja com o emocional e com o afetivo organizado para que esse processo se dê. A gente sabe o quanto a afetividade, ela influencia no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente tem pensa, né, nossa, era o ano da alfabetização, e geralmente a gente pensa nisso no 1º ano, né, ou enfim, né, nas classes anteriores, era o ano de alfabetização, não se preocupa,
Porque a preocupação nesse momento é que essa criança, essa família estejam bem e que a gente consiga colocar para eles atividades possíveis dentro daquele momento. E aí muitas mães ficam desesperadas, dizendo, olha, eu não consigo sentar para fazer nada com o meu filho. Cada realidade, cada lar é de uma forma, e a gente pensando, né, a realidade dentro do nosso contexto nacional, de quantas famílias nós temos e de quantas realidades diferentes nós temos. Muitas vezes a gente pode estar falando, inclusive, de pais também não alfabetizados. Nós precisamos pensar na pluralidade, né, do nosso momento. É um momento onde nós estamos tentando, diante das ferramentas que nós temos, mas é um momento excludente. Então, tentar colocar da melhor maneira possível para que a gente consiga fazer um ensino, né, inclusivo, e aí seja para quem tem laudo ou não, ele é de tremenda importância. A alfabetização ela vai se dar, né, mas eu preciso que esse emocional ele esteja estabilizado. E aí seja agora ou seja no momento pós-pandemia. Né, as crianças elas têm recursos, a gente consegue recuperar aquilo que não foi colocado agora. E aí a gente precisa ver dentro também do Ministério da Educação, né, como é que isso vai ficar para esse retorno, mas a gente sabe que a proposta dos 200 dias, ela não está mais, né, a gente não está contando mais com os 200 dias do ano letivo, mas as 800 horas. Então, assim, dentro dessa proposta do Conselho Nacional de Educação, o que a gente consegue fazer e adaptar para que toda essa educação ela se dê de uma maneira que a criança realmente aprenda e consiga ficar estabilizada, porque sabe qual é o meu medo, professora de verdade, assim, né, enquanto profissional de saúde na educação, é que a gente fique tão preocupado com o conteúdo pedagógico, né, em colocar essa quantidade, em colocar as matérias em dia, né, que os pais falam, que a gente se esqueça da parte efetiva das crianças. Então, e uma criança que não está organizada efetivamente, ela não vai aprender. Então, eu acho que o momento ele é delicado e é possível, se a gente pensar no caso a caso, se a gente pensar com delicadeza, a gente consegue fazer essa organização de uma maneira cuidadosa, né? Acho que o momento da educação inclusiva, nesse momento, ele está abrangente, não só para as crianças laudadas, mas, inclusive, acolhendo as famílias de uma maneira muito mais ampla. Mais alguma pergunta que você queira colocar, professora Viviane? Sim, e como lidar, já que nós estamos tratando do emocional, como lidar com a insegurança dos alunos nessa nova rotina, videoaulas, e conseguir manter o rendimento deles? Você sabe o que tem dado muito certo? Coordenação e o professor. Eu sei que tem algumas escolas que cada escola vai funcionar de uma forma, né? Mas o professor entrar em contato com a criança, às vezes o coordenador entrar em contato com a criança, e aí fala assim, né? Eu sei que você consegue, eu sei que é possível. Nossa, tem dado um resultado muito incrível, né? A gente buscar o laço afetivo dentro disso tudo, porque a criança não está acostumada, não é a minha mãe que senta para fazer aula comigo todos os dias, né, e aí tem as charges, enfim, cômicas em torno dessa questão, né, tipo, professora, volta logo que a mamãe não está sabendo me ensinar, mas é porque tem pais que realmente estão em home office também, estão tendo o trabalho do dia a dia, muitas vezes é um computador e a criança precisa assistir aula online, e o pai precisa trabalhar naquele computador, e aí tem que coincidir o horário das reuniões com o horário da aula da criança, enfim, inúmeras situações que vão trazendo esse período que vão gerando preocupação, e aí às vezes são várias matérias no mesmo dia, e a criança só consegue fazer uma, e levou 3, 4 horas, eu já vi criança que levou 3 horas para fazer uma atividade de português, você vai falar, nossa, mas ele regrediu, não, ele não regrediu, ele não está conseguindo se concentrar o suficiente para estar desenvolvendo aquela atividade. E isso é esperado. Então, dentro desse momento, né, eu acredito que possibilitar, falar para a criança que ela consegue, né, ser um fator motivacional, pode possibilitar uma melhora. Também não é a fórmula
não é a fórmula para que tudo se resolva, mas pode possibilitar um contato mais empático, mais diretivo, né, mais assertivo. Professora? Pois não. Eu poderia dar... Aqui é o Carlos, eu faço pós de Educação Especial Inclusiva. Aí eu queria só dar um depoimento que eu estou passando por isso. Eu estou trabalhando em casa, né? Eu estou auxiliando a questão da coordenação. A gente tem um grupo que os professores jogam os alunos que não estão fazendo as atividades, né? Não estão fazendo as provas. E quando a gente acessa esse aluno, bate um papo, a gente consegue um bom resultado, né? E até os pais, o desabafo dos pais, às vezes tem família que teve perda, né? E aí quando há esse contato, esse bate-papo, tem efeito imediato, tanto da família quanto do aluno, né? A gente consegue cativar até um trabalho para a gente manter os pais para ano que vem, né? Você se mostrar que está, assim, o que precisar, o que a família precisar, o colégio está ali para ajudar, né? Então, esse contato que a gente tem com os alunos tem um resultado muito grande e eles começam a fazer as atividades. Uma coisa rápida, incrível, né? É verdade, né? É bom você estar trazendo isso, a gente tem visto isso, né, de uma maneira muito prática, porque, assim, né, para você ver, temos mais de 100 pessoas assistindo. E esse contato, ele nos aproxima, mas também é um contato distante, né? Então, vocês estarem, as atividades, elas chegam via e-mail, via Zap e tudo mais, e a sensação que a criança tem é que ela está fora da escola. Então, quando você retoma essa ligação afetiva, você traz para ela que você também está acompanhando. Olha, a escola está aqui, né? É mais ou menos assim, a escola está aqui e você não é mais um número. Eu conheço você e eu sei que você pode. Então, é uma sensação também de pertencimento ao meio, que eles acabam retomando, porque essa sensação de isolamento, ela também traz para a gente, nós estamos fora de vários meios que nos são comuns, né? E é previsto também que a gente precisa dessa sensação de pertencimento novamente ao meio. E essa fala do coordenador, né, às vezes uma ligação, uma videochamada, ela faz toda a diferença, inclusive com essa preocupação, né, de evasão escolar nesse ano. Então, a gente traz para a gente novamente essa família, essa criança. Pode ser que não resolva, é o que a gente tem falado, né? Pode ser que não resolva. Contudo, tem dado resultados significativos, sim. Muito obrigada, professora Elaine. Vamos dar a continuidade. Depois nós voltamos com as perguntas. Ok. Então, vamos falar um pouquinho, né? Falamos da inteligência emocional, passamos um pouquinho pela flexibilidade cognitiva dentro desse momento, da gente conseguir repensar as nossas práticas, da gente conseguir repensar, inclusive, a nossa maneira de pensar nesse momento, importantíssimo. Que a ansiedade ela é esperada, não tomar a ansiedade como uma coisa ruim, porque a ansiedade ela é uma coisa que ela vai fazer com que você se prepare, ela vai fazer com que você busque recursos. Então, a ansiedade não é uma coisa ruim. Contudo, ela não pode ser patológica, né? E aí a diferença de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica é a severidade e o tempo de duração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, trazendo essa situação da pandemia em si, né? A Organização Mundial de Saúde, ela traz alguns dados que ela diz que após situações de pandemia, entre 1/3 e metade da população pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica. Calma, gente, não é para se desesperar e nem para achar que você vai ter alguma coisa. Pode vir a sofrer alguma manifestação, não significa que você vai adquirir um transtorno, ok? Então, assim, existem algumas reações que são esperadas, né? O IASC, que é um comitê de interagências que funciona a nível mundial, ele faz pesquisas, né, pós-pandemias, ele faz pesquisas durante o momento das pandemias, pós e durante as catástrofes mundiais também. E ele traz alguns dados importantes. Vocês conseguem acessar a cartilha do IASC de uma maneira muito tranquila na internet também, fica aqui até uma dica. Ele traz alguns dados importantes que são específicos desse momento do coronavírus no mundo. Então, ele diz, e aí você vai falar assim, por que é importante a gente trazer esses dados? Né? Para que você não ache que a situação é com você e é dentro da sua casa, entendeu? Sou eu que não sou uma pessoa, né, estabilizada, sou eu que não sou uma pessoa que consigo ter meu controle emocional.
E não é isso. Existem alguns sentimentos e algumas reações que são esperadas dentro desse momento, que é o medo, né? O medo é uma reação esperada, até porque o medo, ele preserva a nossa vida. Então, esse medo de ser infectado, o medo de ser assintomático, né? Que é o que a gente escuta muito, meu Deus, será que eu sou assintomático? É o medo de infectar alguém, sintomas de outros problemas, né? E você achar que é o Covid, e aí o que costuma acontecer é que, dentro de um quadro de ansiedade, às vezes nós temos a sensação de falta de ar. E muitas vezes a pessoa entra num quadro de ansiedade e, por ter aquela sensação de falta de ar, ela acha que essa falta de ar é uma falta de ar orgânica devido ao Covid-19. Só que existem diferenças também. Eu vou dar uma dica para vocês, né? É que, assim, a falta de ar devido ao quadro de ansiedade, ela é uma falta de ar onde ela tem uma dispneia muito mais rápida e ela não é devida a nenhuma atividade física, nenhum esforço. Diferente da falta de ar orgânica, né, essa dispneia orgânica que é provocada pelo acometimento dos pulmões, que é depois de um esforço. Você fez um esforço, ele faltou o ar. Então, até a forma de respirar dentro desses dois quadros, ela é diferente. Contudo, né, não é para achar também que a professora Elaine falou que pode ser só da ansiedade. Uma falta de ar devido a um transtorno de ansiedade, ela também tem um curto prazo de duração. Então, é só para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo com relação a essa questão. E saber que, às vezes, outros sintomas de outras coisas que nós já temos, né, e que talvez num outro momento nós não traríamos essa questão, a gente acaba tendo esses medos. São comuns. A sobrecarga de cuidado com as crianças por conta das escolas, né? O IASC, ele diz que é uma sobrecarga de cuidado nas mulheres. Contudo, eu acredito que seja em todo e qualquer cuidador, porque aí vai diante da realidade cultural que se apresenta, né? Porque as crianças não estão na escola, as crianças estão em casa. Então, muitas vezes esse cuidador, ele tem que entrar nessa questão trabalho, orientação pedagógica e cuidado com a alimentação, cuidado com a higiene do local. E criança, vocês sabem, né, gente? Por mais que você fale, explique de uma forma lúdica, tem que lavar a mão, não pode botar a mão no rosto. Vocês já viram quando a gente vai no mercado? Que não pode botar a mão no rosto, pois a primeira coisa que dá vontade é de botar a mão no rosto, de coçar o rosto, vai dando coceira, vai dando tudo. Então, assim, a criança funciona da mesma forma. Quanto mais vezes você fala que não é para fazer alguma coisa, aí é que dá vontade de fazer. Existe uma sobrecarga nesse cuidador, né? Tem microfone de alguém aberto. E a questão da instabilidade emocional. Voltou, gente? Meu microfone estava desativado, não sei por quê. Não, voltou, Elaine, estamos ouvindo. Pode continuar, por favor. Eu parei aonde? Até onde vocês escutaram? Não, você está falando agorinha, a gente estava ouvindo. Então tá, vamos lá. Então, existem, assim, manifestações esperadas dentro disso tudo. A instabilidade emocional, ela não está no IASC, mas eu pretendo trazer ela por minha conta e risco, porque a variação de emoções que nós sentimos, né, durante, às vezes, a semana, ela é imensa, né, e aí não vem de uma pessoa ou outra, mas essa instabilidade emocional, porque a irritabilidade, ela também é previsível dentro desse momento, até porque o nosso sono está desregulado, então essa instabilidade emocional, ela também entra. Hoje você está bem, estou ótima, mas à noite me bateu uma tristeza que eu não sei de onde vem. Isso é esperado. Você não está com problemas. Você está dentro de um quadro esperado para um momento de pandemia. Qual é a minha preocupação dentro disso, né, enquanto profissional de saúde? É porque nós precisamos sempre apontar para um movimento de vida, sempre apontar para um movimento das possibilidades. Eu trazer para vocês, né, tudo que é esperado, não faz com que vocês, no momento de tristeza, fiquem assim, eu vou ficar aqui. Os adolescentes usam um termo que é assim, curtindo a bad. E aí, eu acho muito engraçado esse termo, porque ele faz muito sentido. Não é para você ficar ali alimentando a sua tristeza com todos os pensamentos possíveis,
Mas, mais para frente, nós vamos falar que nós temos recursos para lidar com esse tipo de emoção e sentimento esperado, né? Um neurocirurgião, professor da USP, professor Fernando Gomes, numa entrevista, ele apontou que nós acabamos passando por 3 momentos nessa fase. Que é um momento de euforia, né? Que é aquele primeiro momento de, caramba, tô em casa, tanto tempo que eu não fico com a minha família, que, olha, eu vou poder ficar com os meus filhos, com a minha família, onde dá aquela sensação de férias, né? Então, coisas que você gostaria de fazer, você vai fazer naquele momento, né? Vou arrumar aquele armário que eu tô querendo arrumar um tempo. Vou fazer os 30 cursos que eu sempre quis fazer e não consegui, vou ler todos os livros disponíveis na minha estante. Então, assim, num primeiro momento dessa reclusão, a gente passa por essa fase de sensação de férias. Isso segundo o professor Fernando Gomes. E no segundo momento, a gente fica no momento de tédio, porque aí você já fez tudo que você tinha que fazer, você quer sair, não pode, os estímulos são os mesmos, né, diários, você está no mesmo ambiente, você está com as mesmas pessoas. Então, esse movimento repetitivo de privação, ele traz uma certa tristeza em alguns momentos. E aí, depois, um estado depressivo. E estado depressivo não é transtorno depressivo, né? É um estado um pouco mais triste, onde nós vamos nos dando conta dos números, né? Onde nós vamos nos dando conta da gravidade da situação que vai nos sendo apresentada ao longo desse desenvolvimento aí de reclusão e pandemia ao longo desse momento que nós vamos passando. Então, a falta do toque, ela também colabora para esse estado um pouco mais depressivo, né? Dentro desses sintomas que são esperados, nós sabemos que nós somos seres afetivos. E dentro dessa troca de afeto que nós fazemos desde o nosso nascimento, estar privados disso também nos traz uma sensação de desamparo, né? E aí a gente sabe que o toque libera ocitocina, que é um hormônio do prazer. Estar privado disso, muitas vezes, traz essa tristeza também. É uma reação esperada dentro desse quadro. Só que a psicanálise, ela traz para a gente que esse sentimento de desamparo, ele não é só com relação à falta de um outro, mas a falta de tudo aquilo que acaba nos trazendo prazer, né? E o que você faz quando você está triste, chateado? Você marca com um amigo, você vai sair, você vai fazer alguma coisa. E hoje não. Você está triste, chateado, você vai ter que ter contato com esse tipo de sentimento, você vai ter que ter contato com esse afeto e você vai ter que aprender a lidar com ele. Que eu acho que é o que esse momento traz de difícil, contudo, de rico. Porque ter contato com os sentimentos, a gente evita, né? Nós evitamos ter contato com os nossos sentimentos. Quando a gente começa a ter contato com alguns sentimentos, nós temos aí a possibilidade de conseguir trabalhá-los de uma forma diferente da que já trabalhamos um dia, sem fugir dos sentimentos, sem... Estou chateado, vou para a rua, né? Não quero falar com alguém dentro da minha casa, vou sair. E agora a gente não tem essa possibilidade. Nós precisamos aprender a resolver os conflitos, a dialogar muito mais, aprender a trocar, né? Ter essa capacidade de empatia e de fala empática, aprender a trocar, para que os conflitos sejam evitados, aprender as nossas limitações, lidar com elas, se respeitar, que eu acho uma coisa que a gente cansa, né, assim, a gente custa fazer. E aí o que eu achei muito interessante é que vendo uma aula, inclusive, da Fiocruz, eles estavam falando sobre como quem está sempre acostumado a cuidar tem dificuldade de reconhecer quando precisa ser cuidado. Então, vai passando pelos sentimentos de forma a não ter contato com eles mesmos, né, vai embora. E a não ser que alguém aponte para você que você está precisando de algum tipo de cuidado, que muitas vezes também nós negamos, né? Eu me incluo nisso, porque também sou uma profissional de cuidados, a não ser que alguém aponte para você dentro disso, que você está precisando parar um pouco e ser cuidado, nós não reconhecemos. Então, é o momento da gente conseguir ter contato com os nossos sentimentos, com os nossos afetos, para que a gente consiga modificá-los, para que a gente consiga nos tornarmos pessoas melhores mesmo, até para esse retorno, quando dizem que ninguém vai voltar à mesma coisa, né? O mundo não será mais a mesma coisa, mas é porque estamos tendo possibilidade também de contato com a gente mesmo, e aí longe
também das falas de internet, né? Olha, já tive contato comigo mesmo, vi que eu sou insuportável, eu já não quero mais. Não é possível, né? Vamos ter contato com alguns sentimentos, com algumas emoções, vamos ter que aprender a lidar com elas. E a falar sobre elas, né? Entender que fazem parte do ser humano. Elaine, tratando agora dessa questão de lidar com esses sentimentos, com essas emoções, nós temos algumas perguntas. E quando o próprio professor começa a sofrer emocionalmente neste período? Acontece, né? O professor é um ser humano normal e está com todas as suas emoções dentro de tudo isso que é esperado. O que acontece, gente, é que nós precisamos continuar, apesar desses sentimentos, né? Nós precisamos encontrar novas formas de atuação, precisamos encontrar novas formas de convivência. Nós desaprendemos como conviver com os nossos familiares dentro de casa, né? Nós desaprendemos, e aí eu acho engraçado, vou contar uma situação pessoal, inclusive, que logo que tudo começou, e nós vivemos um ritmo de trabalho muito árduo, muito intenso, nós precisamos da ajuda de outras pessoas para conseguir ficar no cuidado com as crianças, né? E aí eu fui sentar e eu fui dar almoço ao meu filho, e aí eu botei tomate para ele falou assim para mim, eu detesto tomate. Eu falei, como assim você detesta tomate? Desde quando você detesta tomate? Eu falei, meu Deus, será que eu tô há tanto tempo sem sentar para dar almoço ao meu filho, que eu já nem sei mais do que ele gosta? Então, assim, existe um momento de questionamento também dentro dessa volta de convivência, e de uma convivência muito intensa, que não é um passeio nem férias, onde vocês saem, distraem e tudo mais, mas é uma convivência intensa dentro de um ambiente de isolamento. O professor vai ter todos esses tipos de sentimentos. Contudo, apostar que, apesar desses sentimentos, a gente consegue se reinventar, né? A gente consegue criar novas possibilidades e acreditar que essas possibilidades são possíveis. Porque, às vezes, o que acontece é que, quando a gente tem contato com o novo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não quero, não sou capaz, não é possível, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Só que conseguir uma estabilidade emocional, trabalhar, né, a nível da inteligência emocional para se estabilizar e pensar, não logo de cara, não é possível, não vou conseguir, porque vai trazer o incômodo, né, mas é pensar como vai me ser possível fazer isso. O que eu vou precisar? E pedir ajuda, né, para o que não for possível. Pedir ajuda, olha, eu não sei exatamente como usar um telefone, nós temos professores antigos, né, que tem dificuldade aí com a tecnologia, eu não sei exatamente como eu vou fazer para gravar uma videoaula, não sei exatamente como eu vou fazer para estar usando uma plataforma digital, nós temos, né, é outra geração. Então, dentro dessa outra geração, a gente sabe a dificuldade, às vezes, né, dessa flexibilidade cognitiva para o novo, ser muito maior. Então, mas o que nós precisamos entender é o que nos é possível dentro do novo, né? O que eu vou conseguir fazer, qual é o caminho que eu vou tomar, e por mais que não seja incrível num primeiro momento, que eu não tenha todo o desempenho de um youtuber, mas porque não fomos ensinados, e porque muitas vezes não temos essa habilidade mesmo, nossa habilidade é outra, mas o que me é possível dentro do melhor que eu posso oferecer naquele momento. E dentro dessa questão do novo, tem uma pergunta que traz o seguinte: sou coordenadora pedagógica de uma escola pública onde uma boa parte dos alunos são ativos, mas atividades e videoaulas usamos o Facebook, Teams, e-mail criado para tirar dúvidas, mas minha preocupação é com os alunos que não têm acesso a esses meios. O que fazer? Olha, gente, isso é real, né? Isso é a realidade do nosso país. Por isso que, na minha fala anterior, a gente pensa que acaba sendo um momento também excludente. Nós vamos ter que pensar estratégias de ação para que esse aluno que não está tendo condições ao acesso, para que a gente consiga trabalhar com ele de forma que ele se sinta parte novamente desse núcleo pedagógico, mesmo não tendo acompanhado as aulas até o momento, né? Para que ele se sinta parte, para que ele se sinta acolhido e para que ele entenda que é possível que ele retome aquilo que foi perdido dentro desse tempo. Não foi culpa dele, não foi uma questão, né, de descaso ou de não quero fazer, mas foi uma impossibilidade social, que nós sabemos que existe,
né, dentro da nossa realidade. Vai acontecer, nós temos que estar preparados para isso mesmo. Como é que nós vamos fazer para recuperar, em cada caso, essa parte pedagógica que foi afetada. Mas, assim, eu digo caso a caso, você vai falar assim, meu Deus, mas eu tenho na minha turma 30 crianças, como é que eu vou recuperar no caso a caso? Às vezes a gente tendo uma criança de inclusão já é muito difícil fazer todo o material adaptado. Mas, assim, as crianças, elas conseguem, inclusive de uma maneira muito melhor do que a gente, recuperar essa parte cognitiva que ficou, que às vezes eles perdem algumas coisas, inclusive, que já conquistaram, né? Tipo, tá fazendo a letra cursiva e parou de treinar a questão do movimento de pinça e tudo mais ali a nível cognitivo. E aí regrediu. É comum, inclusive, que as crianças regridam. Mas as crianças recuperam muito mais rápido do que um adulto quando regride. Então, as crianças têm muitas possibilidades, o que a gente precisa fazer é acreditar na possibilidade de conquista e de retomada dessa criança. Até porque nós vamos precisar saber nesse retorno, não é só a questão da perda a nível de conteúdo pedagógico, mas nós vamos ter perdas reais na família. Então, a gente precisa fazer, inclusive, né, uma estratégia nesse retorno, de fazer um levantamento de quantas crianças tiveram perdas familiares, né, quais foram essas perdas e como que essa criança está voltando, retornando para a gente, para que a gente consiga, nesse primeiro momento, primeiro fazer com que ela estabilize emocionalmente, reaprenda a conviver socialmente, porque a gente sabe que a escola é o segundo núcleo social de uma criança, o primeiro é a família, o segundo é a escola, então, dali é a sociedade, para que ela reaprenda a conviver em sociedade, para que ela reaprenda as regras de conduta social, você tem que esperar, você tem que sentar, você não pode falar junto com o professor, você não pode pegar o lanche do amigo, então, tudo isso tem que ser repensado nesse retorno. Contudo, as crianças acreditar que é possível essa retomada. Mas a nossa última preocupação vai ter que ser com nota nesse momento de retorno, né? Muitas outras coisas vêm antes disso. Ok? Uma outra questão da aluna de pedagogia Michele traz o seguinte: diante da abordagem apresentada, trazendo a questão da saúde e da educação, o que você diria dos novos protocolos de medida de proteção em diferentes espaços? Sim, as medidas de proteção e os protocolos de biossegurança, eles vão precisar ser utilizados, né? É imprescindível isso, sem nenhuma contestação. Nós vamos precisar retomar as aulas dentro de uma medida de segurança a nível, né, biológico, orgânico, também. Isso não tem nem questionamento. Mas ensinar as crianças também que isso é possível, porque eu acho que a gente está falando de criança, mas, né, isso é dentro de todos os segmentos, mas é porque eu acho que a criança, ela tem essa questão, né, de se afastar um pouco mais da gravidade da situação, ou se aproximar em excesso, porque ela não sabe muito bem mediar isso, até por uma questão de entendimento, dependendo da idade da criança, mas a gente trazer de forma lúdica a importância de nós estarmos com esses protocolos, né, sendo utilizados dentro do ambiente escolar. Talvez a gente precise fazer uma diminuição de carga horária, para esse momento de readaptação, talvez seja necessário, né, fazer a divisão das turmas em 2 turnos, e aí eu estou dando ideias, né, possibilidades para que a gente consiga cumprir os protocolos de maneira eficiente, né, da melhor maneira possível, mas repensando todas as possibilidades, porque eu acredito que o primeiro movimento que eles vão dar quando eles se reencontrarem vai ser se abraçar, né? E aquela gritaria, aquela euforia. Então, eu acho que é importante frisar com as crianças, né, até nesse retorno, para que eles não fiquem eufóricos demais, mas que continuem cumprindo os protocolos de biossegurança. Inclusive os adolescentes também, enfim, os adultos, é sempre importante frisar. Elaine, eu acho que é muito importante, pessoal, e aí eu vou entrar aqui agora, né, nesse cenário, até para poder também, Elaine, tomar, né, Elaine, uma aguinha. O que acontece, pessoal? Eu também, mediante essa questão, né, dos protocolos, eu acho que é importante, né,
protocolos pós-pandemia, eu acho que é importante também a gente perceber esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, mas os protocolos que surgirão, eles virão com o intuito também da gente ter um processo também de adaptação a esses protocolos, porque, na verdade, nós teremos uma nova adaptação dentro de casa, no trabalho, no shopping, na igreja, em diferentes espaços. Então, eu acho que a gente também deve se permitir, né, passar por uma nova fase de adaptação, não é mesmo? E aí, nesse caso, a gente vai precisar, sim, né, controlar um pouco essa questão da ansiedade, porque saber, né, construir, né, e reconstruir esse novo caminhar, ele vai ser muito significativo. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muita tranquilidade, sempre buscar essa tranquilidade. Claro que não é fácil, né? Estamos vivendo um momento sem precedentes, mas eu acho que é importante a gente compreender que o ideal é seguirmos esses protocolos como diretrizes de uma adaptação não só social, eu acho uma adaptação voltada para a sua saúde, né, de preservação da sua saúde, do seu bem-estar. Tá bem, Elaine? Trouxe aí claro, para você beber uma aguinha. Ótima colocação, professora Bárbara. E assim, né, o que acaba acontecendo é que, como estamos muito privados, e aí a gente entra na questão do autocontrole, como estamos muito privados, o que acaba acontecendo é que quando isso quando esse isolamento ele começar a ser retirado, o que pode acontecer é da gente passar para um outro extremo, de querer viver tudo que fomos privados nesse momento. Então, é necessário que os protocolos de biossegurança continuem sendo seguidos, e aí dentro da nossa vida, né, mas que os extremos, né, o equilíbrio, ele se dê, porque nem precisamos ficar sem ter contato social nenhum, porque a gente entra na questão das pessoas terem medo também de retomar a vida. Será que eu posso sair? Será que realmente já está liberado ou não? Né? Como é que será que está isso? O medo de retomar a vida e a incrível vontade de viver tudo que eu não vivi antes. Então, o equilíbrio dentro disso ele vai ser fundamental para que a gente possa pensar de uma maneira coerente essa retomada. Não tem problema não, gente, acontece, só bloqueia aí. Vamos lá. Voltando, né, assim, para algumas coisas que a gente precisa pensar, quando a gente fala, né, dos sintomas que são esperados, eu queria também que vocês prestassem atenção, porque a gente precisa pesar qual é a severidade e a duração daquilo que a gente sente de incômodo, de ansiedade, de medo, né? Alguns sintomas que são persistentes, alguns sofrimentos que acabam sendo um pouco mais intensos, a falta, às vezes, de vontade de levantar da cama, de ter uma vida, né, minimamente ali, uma conduta organizada, ficar só deitado, parou de cuidar da higiene pessoal. Isso são algumas necessidades que nós vemos de encaminhamento, tá? De que essa pessoa procure um serviço, um profissional de saúde para que ajude a passar por esse momento. O fato de que, né, uma grande parte da população pode desenvolver algum transtorno nesse momento não significa que você vai desenvolver. Contudo, se nós vemos que existe uma severidade e uma duração prolongada dentro dos sintomas que são esperados, aí é importante você procure uma ajuda. E não tenha preconceitos, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que a pessoa tem preconceito de procurar ajuda, né? O professor, às vezes, tem preconceito de pedir ajuda, de dizer que não está bem, acha que isso é uma incapacidade dele dentro da nova demanda, fica com medo, né, também de ser mandado embora, esse peso, né, esse déficit econômico também que nós estamos vivendo, essa dificuldade econômica. Então, existem vários medos que vão envolvendo esse momento, mas que é importante, se você precisar de ajuda, que você procure ajuda, porque às vezes sozinho é muito difícil mesmo da gente conseguir organizar o pensamento e os sentimentos. Não tenha preconceitos com relação a isso. Então, para a gente falar dessa questão da inteligência emocional, pode ser que você tenha e que mesmo assim você não está conseguindo lidar
né, com alguma situação dentro desse momento, dentro desse quadro. Elaine, olha, eu penso de uma maneira muito racional, eu entendo tudo isso que você está falando, mas mesmo assim tem dias que eu não estou bem. Existem algumas estratégias de enfrentamento para esse momento que nós trazemos e que a Secretaria, né, a Organização Mundial de Saúde trata como PICs. A Secretaria Municipal de Saúde tem disponível, mas nós temos também os nossos recursos, às vezes, para conseguir esses PICs, né, que são essas práticas integrativas de cuidado, de maneira online, que elas são indicadas nesse momento. Longe de trazer para vocês a fórmula da felicidade, né? Olha, eu vou falar os 7 passos para que vocês passem por esse momento de uma maneira ótima. Esse não é o nosso objetivo aqui, como a professora Bárbara falou no início, mas é de trazer uma fala de acolhimento para que a gente possa pensar junto melhores práticas, a melhor forma, tanto de uma maneira emocional, de um equilíbrio emocional, quanto de uma maneira prática, né? Dentro aí da realidade de cada um, para que a gente passe por esse momento de uma maneira possível, né, e para que o próximo momento, esse momento pós-pandemia, ele já seja encarado como um movimento para a vida. Então, algumas estratégias de enfrentamento, elas são colocadas nesse momento, que é a meditação, e aí não é aquela meditação, né, onde você fica fazendo o tempo todo, não é esse tipo de meditação, mas é um momento onde você faz um rebaixamento de aceleração de pensamento, onde você tem contato com você mesmo, com os seus sentimentos, com os seus afetos, é um momento de relaxamento e tranquilidade. Né? Aí você vai falar assim para mim, todo mundo dentro de casa, como que eu vou fazer isso? Separa um momento do seu dia, 20, 15 minutos para você não pensar em nada, para você não se preocupar com nada. Isso é importante, isso é recomendado a nível de Organização Mundial de Saúde. Então, assim, para que esses pensamentos acelerados e essas preocupações, elas não te tomem durante todo o tempo. Existe liberação química, né, diante de preocupação intensa durante um longo tempo. Então, a meditação, yoga, exercícios físicos, música, na verdade, tudo isso é contato com coisas que te fazem bem. Tem gente que tricota, né? Eu tenho uma senhora que eu entrei em contato com ela, e ela é monitora de uma escola. E aí eu entrei em contato com ela e ela me mostrou todos os crochês que ela faz, ela separou, arrumou a casa e me mostrou a casa inteira. Então, nesse atendimento de acolhimento, ela pôde me mostrar ali coisas que ela ama fazer e que ela estava podendo fazer nesse momento. Então, ter contato com coisas que você gosta de fazer é importante. E aí você vai falar assim, eu não tenho motivação para nada. É necessário que todos os dias você escolha pela sua sanidade mental e que você se movimente nessa direção. A não ser que exista um transtorno psíquico grave que te impossibilite disso, né, que impossibilite a pessoa de fazer escolhas, mas não havendo esse acometimento, é super possível que você faça escolhas boas durante o seu dia, que você faça escolhas pela sua sanidade psíquica, escolhas pelo seu bem-estar a todo momento. E separa um momento do seu dia para você estar trabalhando isso, né? Para você estar tendo contato com coisas boas, sentimentos bons, pensamentos que não tragam só desesperança, mas pensamentos que tragam para você um movimento para o futuro. Falamos um pouquinho já sobre os protocolos, os cuidados nesse retorno, e por mais que tudo isso no início, né, gente, gere uma grande ansiedade, esse retorno, mais do que tudo, vai precisar de cuidado e compaixão com o outro, conosco, e um trabalho em conjunto, ele é importante. Que a gente possa pensar nesse momento que não somos adversários. Eu tenho a minha linha de atuação e a minha linha de trabalho, você tem a sua, e nesse momento, todos os outros, mas acredito que muito mais nesse momento, as nossas diferenças precisam ser somadas, a nossa forma diferente de pensar, ela precisa entrar num acordo para que a gente consiga ressignificar algumas situações e ressignificar a vida. Chegando no final, né, aí da minha fala, queria saber se a professora tem alguma colocação, mais alguma pergunta? Sim. Elaine,
para lidarmos com a pós-pandemia e as orientações da OMS? Como podemos retomar a vida de forma mais saudável? Na verdade, as recomendações, né, da OMS são os segmentos de protocolos, para que a gente consiga cumprir os protocolos de biossegurança. Agora, retomar de maneira saudável, eu acredito que seja também uma escolha a nível emocional, né, a nível de práticas de cuidado. Nós precisamos ter uma prática de cuidado a nível orgânico e biológico, acho que já são colocadas, né, que é você ter a possibilidade de estar higienizando as mãos, ter o uso de máscara nesse primeiro momento, até que as coisas, o distanciamento, né, tudo isso, ele vai ser colocado para a gente enquanto momento de retorno. Nós, às vezes, não vamos saber exatamente o que fazer, como agir, vai dar aquela sensação de que a vida está voltando ao normal, contudo de uma forma diferente, mas a nível de cuidado, o que é esperado são esses protocolos que nós já vemos fazendo em casa, né? Esses cuidados que nos são colocados a todo momento, de biossegurança. Contudo, a nível, né, de organização social e afetiva, se você conseguir se organizar afetivamente durante esse momento, esse retorno, ele vai ser esperado de uma forma mais tranquila. Pode ser que ainda num período, né, que eles trabalham de 6 meses, a gente ainda não consiga estar organizado emocionalmente totalmente, tá, gente? Também tem essa questão desse tempo que é esperado para que a gente se reorganize totalmente. Contudo, sabendo que isso é possível a todo momento. Em relação a essa questão do retorno, temos mais uma pergunta. Quando voltarmos à normalidade, as escolas terão esse tipo de ajuda psicológica para as crianças e para os pais? Então, depende, né? Cada escola trabalha de uma forma. Isso vai depender muito. Esse retorno, ele não tem, não posso dizer para você como será exatamente, né? Eu acho que cada país e cada realidade, ela vai viver, não existe uma previsibilidade exata, né? Nesse retorno, eu não tenho como fazer isso, mas a gente sabe o que é esperado dentro de outras situações de pandemia, dentro de outros momentos de pandemia e de situações parecidas a nível mundial. Contudo, cada escola vai viver a sua realidade. Seria muito bom se as escolas pudessem ter esse apoio, né? Se todas as escolas pudessem ter esse apoio, seria fundamental. Contudo, a gente sabe que essa muitas vezes não é a nossa realidade, né? Mas seria importante, sim. Exatamente. E como a escola pode dar esse apoio, já que o acolhimento deve ser também com a família? O que as escolas costumam fazer, e às vezes o orientador pedagógico, ele acaba assumindo esse papel, né, de conseguir fazer esse acolhimento à família, esse acolhimento ao professor, esse acolhimento nesse momento de retorno. Então, eu acho que pensar as estratégias de forma a estarmos trabalhando em equipe, né, como é que vai ser esse retorno, e aí o professor conhece a família, e tem escolas que nós trabalhamos que a direção conhece todos os alunos e conhece todas as famílias. Então, assim, eu sei que isso, né, dependendo, inclusive, da estrutura que a escola tem e da quantidade de alunos, é um pouco mais delicado, mas o professor, ele conhece a realidade do seu aluno, ele tem mais facilidade de estar conhecendo a realidade daquele aluno. Eu estou dizendo mais facilidade porque a gente acabou entrando nessa questão, né, também da pandemia e do isolamento muito no início do ano. Então, a gente também tem professores que não tiveram tempo de estabelecer esse contato, esse laço afetivo com o aluno, e agora estão entrando no contato online. Enfim, fecha parênteses. Mas é possível, né, que a equipe que não tenha um profissional de psicologia dentro dela, que ela consiga fazer isso de uma maneira cuidadosa, porque nós somos profissionais que lidamos com o outro, né? E aí o profissional que trabalha na escola, seja ele qual for, ele lida com o outro, e é possível que esse orientador pedagógico, que essa direção, ela tenha um trabalho de acolhimento, tanto para o corpo docente, quanto para a família, e o aluno, né, nesse retorno também. Ok? Muito obrigada, Eliane. Deixa só...
Elaine, Pode desculpa, falar. eu vou dar de novo uma perguntinha. O que acontece, né? Eu estou percebendo aqui, né, pessoal, acompanhando aqui as perguntas de vocês, existem alguns eixos, né, muito diretivos com uma preocupação, e eu acho essa preocupação normal, né, das pessoas com esse período pós-pandemia, de um retorno, né, não só profissional, no âmbito profissional, mas no âmbito mesmo das instituições de estudos, das pessoas, enfim. Eu acho que essa ansiedade, né, desse novo, né, desse desconhecido, causa, né, esse número de perguntas, né? Então, claro. Eu acho que seria interessante nesse momento que você, eu sei que você já trouxe, mas eu acho que as pessoas precisam, nesse momento, se permitirem também passar por isso, aguardarem os próximos acontecimentos, não é mesmo? Porque a gente está criando também muita expectativa quanto ao pós, e a gente, às vezes, não está conseguindo lidar com o hoje. Então, eu acho que dosar esse tempo, ele também é crucial, você não acha? Sim, eu acho também normal da gente ficar ansioso com esse pós, porque tira a gente do momento presente, né? Que às vezes gera tanta angústia esse não saber exatamente quando volta. Então, pensar nesse retorno, enfim, também acaba nos levando para esse futuro, o que é um pensamento típico da ansiedade. Não deixar a gente no presente, levar a gente para o futuro. Mas é importante pensar nesse retorno, no cuidado desse retorno. É o que eu falei, gente, não dá para a gente saber exatamente como vai ser, né? Não sabemos exatamente como vai ser, essa previsibilidade exata não temos, mas nós sabemos o que nos é possível pensar e construir a nível de afeto e cuidado, né, desse retorno, de pensar esse retorno, porque a nossa preocupação é o bem-estar dessa criança e o comprometimento com o ensino, ok? Então, dentro desses eixos que vão conduzindo a nossa conduta dentro do ambiente escolar, é que nós precisamos trabalhar, né? E trabalhar juntos. Porque se eu não estou conseguindo, pode ser que eu tenha um professor que tenha uma dica, se não estou dando conta de algo. Isso não diz das minhas impossibilidades, isso não diz da qualidade do meu trabalho, que é o que muitas vezes o professor acaba se questionando quando ele não consegue lidar, e a gente vê muito isso na educação inclusiva, que às vezes o professor evita ter contato com uma criança de educação inclusiva porque ele se acha incapaz, e uma criança que precisa com que você refaça o seu trabalho, ela coloca você em xeque da sua capacidade, não é isso. Né? Não é para a gente questionar a nossa capacidade quando a gente lida com o diferente, mas é para a gente buscar formas. Um outro professor ou uma outra dica não significa que era você que tinha que ter pensado naquilo, né? E, poxa, como eu não pensei nisso, mas é para que a gente possa somar conhecimento, somar olhares e pensar no melhor retorno possível dentro das possibilidades. Vamos pensar juntos. É um momento de refazer essa questão dessa adaptação. Todos nós vamos nos readaptar, não são só as crianças, né? Eu só queria trazer, tem mais alguma pergunta? Porque eu queria trazer um pensamento de Clarice Lispector para a gente fechar. Elaine, pode falar. Porque as pessoas, né, estão começando, né, as perguntas são várias, e aí eu acho que é até importante a gente dialogarmos nesse momento com o público, mas sabemos que, em virtude do tempo também, né, a gente vai tentar dar conta de todas as perguntas, mas pode ser que não seja possível, mas eu acho que, nesse momento, eu queria te perguntar, aqui a partir do que, né, das leituras aqui das perguntas do chat, algumas pessoas também têm uma preocupação muito grande com a educação de jovens e adultos, né? A gente fala das inteligências, a gente está trazendo a inteligência emocional, mas eu queria que você trouxesse um pouco, nós temos, né, a ciência enquanto profissionais, e eu acho que é importante trazer isso, que, na verdade, nós temos uma inteligência predominante, né, mas pautado nas inteligências múltiplas, né, dialogando, né, com diferentes autores, e Gardner, ele vem nesse escopo,
que a gente precisa também compreender essas múltiplas inteligências, e nesse momento a gente direciona a proposta dessa palestra para a gente pensar e se preocupar na inteligência emocional, justamente com o intuito de, primeiro, trazer esse acolhimento para a gente, né, esse fortalecimento, Claro. E para depois a gente conseguir dialogar com as outras inteligências, né, com outras possibilidades. O que você acha? Sim, a inteligência são, como você falou, né, são muitas inteligências. Uma delas é emocional. Contudo, seria um assunto que nós poderíamos discorrer sobre ele durante horas, né, e nós vamos precisar que todo esse nosso momento, né, de retorno, que a gente tenha paciência com aquilo que nos é possível e com as nossas limitações, que não necessariamente é uma impossibilidade, mas é algo que muitas vezes nós precisamos amadurecer e trabalhar, né? Então, a questão do ensino dos jovens e adultos, e eu acho que todo o movimento dentro da educação, ele está sendo, a não ser as plataformas que já trabalhavam, né, com o ensino à distância, e as pessoas que já tinham contato com essa questão do ensino à distância, trazer ela para um nível, né, onde não era trabalhado de forma alguma esse tipo de ensino, é que foi todo o desafio. E aí esse retorno vai fazer com que a gente possa retomar esses laços e repensar as nossas condutas e as nossas possibilidades. Então, coisas que, de repente, antes eram só um plano, um projeto, uma possibilidade que você via a longo prazo, hoje, talvez você, por ter tido contato com essa nova forma, né, que não é nova, mas dentro da realidade de cada um foi uma nova forma de contato, com o aluno, com o meio que esse aluno se insere, dentro dessa nova possibilidade de contato, a gente consegue, inclusive, repensar condutas futuras, né, vendo que é possível a modificação de muitas coisas. Então, existe esse momento de cuidado, de pensar todas as nossas habilidades, né, como falei, nossos pontos fortes e nossos pontos não tão fortes, não significa que a gente não possa desenvolver aquilo que a gente não tem como ponto forte, né, que não fomos estimulados, talvez, aí ao longo da vida para que seja desenvolvido. E aí, tanto para os professores, quanto para os alunos das classes de ensino à distância, das classes de jovens e adultos, a modificação foi para todo mundo, né. Temos mais umas perguntas aqui. A professora Liviane vai trazer aqui para você. Oi, Elaine. Ainda sobre a questão do retorno, né? Como trabalhar esses cuidados e distanciamento com a educação infantil? É uma pergunta ótima, porque a educação infantil nos preocupa muito com relação a esse retorno, né? Mas existem algumas formas lúdicas da gente já preparar as crianças para um retorno, né? Eu acho que quando ele for um pouco mais, e aí, como é que eu posso dizer? Quando a gente já tiver uma data, né, um pouco mais, uma previsibilidade maior de retorno, a gente precisa começar a preparar as crianças, mas eu acho que já dá para ir conversando com eles a questão do contato social. Olha, quando você encontrar algum amiguinho, né, não pode ir abraçando, e quando voltar para a sala de aula, a gente vai precisar manter uma certa distância do outro amigo. Então, preparar as crianças, existem algumas cartilhas, como eu já falei, que elas ensinam a nível lúdico, para que eles consigam compreender, porque, gente, né, vamos combinar, não dá para ver o vírus, a gente vê os sintomas. Então, para as crianças, aquilo que é abstrato é muito difícil deles conseguirem aprender, né? Para alguns adultos também por conta do déficit cognitivo, mas para algumas pessoas é muito complicado, e nós somos um país onde a gente tem muita questão do preciso ver, né, para crer, mas existe essa questão a nível das crianças, dessa impossibilidade deles conseguirem trabalhar de forma mental esse vírus que não é visível. Então, a gente conseguir fazer de forma lúdica para que eles entendam a importância dos cuidados.
E vai ser no dia a dia de cada um, né? Eu acredito que a gente precisa trabalhar não só contando com a orientação da família, mas que a gente precisa trabalhar a nível de escola também esse cuidado, não só, né, com o conteúdo programático, mas desse cuidado com esse retorno, quando essa previsibilidade ficar um pouco mais, né, próxima. Elaine, para a gente já ir encerrando, tem só mais uma pergunta. Existe eu estou tentando a gente condensar também, junto com a professora, né, Viviane, a gente está, porque são muitas pessoas, e muito bom isso, tá? Obrigada, já agradeço. Eu acho que tem um eixo muito relevante da gente trazer também, né, para esse contexto de isolamento social. Eu acho que nós também aprendemos, o aprender, eu acho que nós também aprendemos algumas coisas diante, né, desse cenário. Eu acho que é um cenário muito difícil, mas a gente consegue perceber, e nesse contexto, que alguns aprendizados foram possíveis a partir, mesmo que de forma muito, né, atropelada ou muito acelerada, mas eu acho, o que você acha sobre isso, em relação a esse aprender nos dias de hoje? Adaptação do professor, adaptação dos alunos. Você diz a nível de retorno? Só porque eu não entendi a pergunta. Eu não estou falando em relação aos grandes desafios que tanto os alunos quanto os professores, as instituições, os grandes empreendedores, os pequenos empreendedores, eu acho que todo mundo está se reinventando, está buscando outras alternativas. E isso também é um aprendizado, isso é muito significativo para todos nós. Então, esse aprender, esse saber reaprender, né, isso é relevante também para o ser humano, não é mesmo? Sim, claro. Né? E aí, eu acho que isso que você trouxe, né, acaba fechando muito com esse trecho, né, que eu separei para vocês, porque, como eu falei, gente, assim, longe de eu querer ter resposta para todas as coisas, né, ainda mais esse retorno, ele vai ser construído enquanto profissional de saúde que trabalha com educação. Nós temos pensado, repensado, e aí nós trabalhamos, né, eu falando especificamente do meu trabalho, do meu conhecimento ali empírico, nós trabalhamos com 11 escolas e nós sabemos que cada escola tem uma identidade de trabalho. E aí, dentro da identidade de trabalho, das possibilidades sociais que nós encontramos ali, como que nós vamos fazer esse retorno? Então, é uma situação muito pensada pontualmente, que por mais eu estou falando aqui, né, para quase 200 pessoas, enfim, para muitas pessoas, e eu não sei exatamente qual a realidade de cada um. Então, vocês vão precisar pensar a nível individual quais são as possibilidades dentro do contexto da escola de vocês, o que é possível ser feito. Agora, com um eixo central de pensamento de que tudo precisa ser feito com a perspectiva do afeto e pensando no bem-estar do outro, para que essa questão, né, para que esse conteúdo pedagógico que ficou nesse déficit, ele possa ser recolocado da melhor forma possível e que a gente possa retomar a nossa vida nos reinventando. O trecho do poema da Clarice Lispector, ele fala assim, que uma das coisas que eu aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que insatisfeita foi criadora da minha própria vida. Então, eu acho perfeito para que a gente possa colocar nesse momento que essa angústia seja geradora e criadora de uma vida, né? Para esse próximo momento, que a gente possa repensar toda a nossa prática, toda a nossa forma de atuação, de convivência com o outro e de respeito ao nosso corpo, ao nosso organismo e a nossa convivência. Querida Elaine, é uma honra, eu lhe agradeço. Pessoal, vamos encerrando, né, o nosso webinar Fazer Pedagógico, mas antes eu gostaria aqui, em algumas palavras, né, eu acho que esse momento, como eu falei inicialmente, é um momento de agradecimento. Eu acho que saber agradecer é uma grande virtude. E nos dias de hoje,
com um público, né, de quase 190, né, nós chegamos a 190 participantes, num sábado, que vocês, diante de todo esse contexto, estão se reinventando, estão, né, se estruturando, se organizando diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. O intuito dessa palestra foi de trazer um pouquinho de acolhimento, de promover um diálogo. Sabemos que muitas perguntas, né, devido ao tempo, muitas perguntas serão encaminhadas para a professora Elaine, para a professora psicóloga Elaine. Eu gostaria aqui de dizer para vocês, em comemoração ao Dia do Pedagogo, em comemoração à vida. Eu acho que hoje eu trago esse momento para que seja com o intuito de refletirmos sobre, mesmo diante de todas essas adaptações, mesmo diante de tudo que está acontecendo, eu acho que nós estamos, sim, envolvidos e precisamos, sim, nos envolvermos cada vez mais diante de tudo que está acontecendo, mas saber ouvir, saber refletir, e acima de tudo, pessoal, eu acho que hoje, diante da palestra da psicóloga Elaine Romero, da gentil participação da professora Viviane Bastos, mediando todo o processo, da participação de todos vocês, e aí eu tenho uma lista gigantesca, porque todos vocês são pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, mas eu acho que cuidar do pensamento, eu acho que é importante hoje a gente fazer esse exercício. E quando você cuida do seu pensamento, você cuida das suas intenções, você cuida dos seus movimentos, você se cuida, você cuida do outro. Então, eu estou aqui com o meu coração transbordando de alegria, porque isso é a pedagogia, isso se posicionar de forma diretiva. Então, eu queria dizer para vocês, agradecer, nossa, tantas pessoas. Inicialmente, eu quero agradecer a presidente da Fundação Técnica Educacional Souza Marques, professora Leopoldina de Souza Marques, pela pessoa humana que ela é. Quero agradecer a Fundação Técnico Educacional Souza Marques, a todos os diretores, professor Rui, professora Simone Maranhão, a professora e nossa querida professora e diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Souza Marques, professora Lenilza Gonçalves. Quero agradecer também a cada professor do curso de Pedagogia da Faculdade Souza Marques, que estão aqui conosco. Gentilmente, eu quero agradecer os grandes parceiros, alunos das licenciaturas da Faculdade Souza Marques, de outros espaços, alunos e profissionais da área da educação. Eu tenho aqui grandes parceiros, grandes amigos e excelentes profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Temos pessoas de diferentes colégios, profissionais que trabalham, que estão aí no campo. Nós temos outros psicólogos. Eu acho que a palavra, né, é gratidão. Professores da nossa faculdade, eu tenho receio de falar algum nome, como a lista ela é enorme, pessoal, não dá nesse momento para a gente citar todo mundo, mas é com muito amor e muita gratidão que eu agradeço hoje por esse público significativo. E eu acho que esse movimento, essa palestra não foi com o intuito da gente apontar ou sinalizar o que está posto já nas mídias e dentro das famílias de vocês, nas proximidades. Eu me sensibilizo agora com esse momento, porque eu quero homenagear a todas as pessoas que estão passando por algum contexto muito difícil. Força, pessoal, energia, positividade. Nós somos capazes, sim, de ultrapassarmos todos os limites de uma maneira muito positiva. Esse é o momento de estendermos as mãos, mesmo que seja virtualmente. Eu acho que em pequenos e grandes gestos a gente consegue fazer o bem para o próximo. Então, esse momento aqui, através do nosso webinar, do programa Fazer Pedagógico, eu agradeço do fundo do meu coração a parceria de todos. E isso realmente vai passar.
E eu trago aqui a hashtag do curso de pedagogia, que eu agradeço agora, eu dedico esse momento a todos os meus alunos do curso de pedagogia das faculdades César Marques. Obrigada, obrigada pela parceria, obrigada, pedagogos em formação, obrigada, pedagogos de todo esse mundo, obrigada por vocês estarem aqui. E eu desejo a cada um de vocês muita saúde e que nós possamos, então, trilhar de forma significativa esse momento, que ele com certeza vai passar. Mas a hashtag do nosso curso é ninguém fica para trás. E ninguém vai ficar. Um grande abraço, um beijo para todos vocês. Olha, fiquem com Deus. Quero agradecer aqui, professora Viviane Bastos, por favor. Muito obrigada, professora Bárbara. Parabéns, pedagogos. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Elaine. Gratidão pela excelente palestra que abrilhantou o nosso dia. Muito obrigada. Elaine, eu quero citar aqui, acabaram de colocar ali, olha, alunos dos cursos de pós-graduação das faculdades Souza Marques, língua portuguesa, educação especial inclusiva, muito obrigada também, excelente, excelente, um grande abraço. Professora Elaine, psicóloga, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? Queria agradecer, né, gente? É uma oportunidade de estar junto com vocês mais uma vez nesse trabalho incrível que vocês fazem. Agradecer aí o carinho, né? Agradecer a confiança de deixar que eu coloque aí, faça as minhas colocações para os seus alunos e para toda a faculdade. Muito obrigada mais uma vez. E o trabalho de vocês é incrível dentro de todo esse contexto. Muito obrigada. Pessoal, obrigada, então. A equipe toda da Biblioteca Souza Marques, muito obrigada. Pessoal, agradecimento enorme a todos vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente final de semana. Um beijo para todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.